Eu vi pros que outros quando entrei jovens. no site da SAP, tem essa questão, né? Vocês convidam pessoas que têm o conhecimento para formar isso. Perfeito. E aí, qual que é o equilíbrio que vocês estão aplicando, ou que vocês aplicam, que vocês acreditam entre essa questão dos creators? Eu vi que vocês convidam abertamente, né? Traga aqui seu conhecimento. Qual que é a relação disso versus um conhecimento do mundo do AI? Qual que é a importância dessa figura? Ou são modelos que podem ser aplicados, resumindo assim, o creator precisa existir ou pode ser um creator baseado no conhecimento público, né? Qual que é o modelo disso daí? Que vocês estão vendo de oportunidade aí? Sim, o nosso modelo de negócio, a gente tem duas vertentes. Tem esse modelo B2B2C, onde a gente traz criadores que já dominam determinados assuntos, já tem uma audiência, já tem um público, já tem um método, e essas pessoas acrescentam flashcard no seu portfólio de ferramentas de ensino. Então, aquela questão do curso de fim de semana continuar após fim de semana, né? Entendi claramente. Então, o que era de um fim de semana passa a ser um ano. E aí o aluno tem mais tempo de absorção desse conteúdo. Eu entendi claramente o que você falou. Deixa eu só repetir para ver se é isso mesmo. Perfeito, porque às vezes claro. eu entendi o que você falou, posso não ter entendido. E talvez vai ajudar quem está em casa lá. Então, desse modelo, por exemplo, eu fiz um curso sobre, sei lá, pintura, como fazer desenhos. Uhum. Aí eu fiz o curso, participei com o especialista, com o creator, que domina aquela técnica, tem uma história, tem todo um motivacional, né? Ele tem o douto do tema. Fez lá o lançamento, fez grupo. Enfim, top. Aí ele pega, pô, beleza. Agora, dentro desse modelo de entrega de conhecimento, eu incluo a estratégia de flashcards para manter o lifetime value, vamos dizer assim, os pontos de contato por mais tempo. É um aumento de LTV. Não sei se você já viu, mas menos de 10% das pessoas conclui, às vezes, os cursos, né? Assim, muita gente adquire e não vai até o final. De 2023, 2022. Ou seja, tem aquele hype do tipo, não vou fazer esse curso, tô empolgado, vida, o cara vai lá, solta o cartão, né? O cara empolga, solta o cartão ali, mas depois ele vai perdendo interesse. Baita desperdício de dinheiro, energia, motivação, né? E isso acontece nas empresas também, né? Aí é o segundo modelo de negócio nosso. A gente olhou para isso e falou assim, cara, as empresas também têm demandas de formação das suas equipes e é um desafio para as empresas ativar, até questão de orçamento ali, de conseguir ativar cada colaborador, às vezes, né, equipes distribuídas, enfim. E a gente olhou e falou, cara, isso também dá para ser aplicado nas empresas. E a gente começou a aplicar com empresas e viu, e achou também números. Você lembra daquela pesquisa que falava do custo? Saiu em dezembro, né? Final do ano passado, chegou a 70% de churn, né? No custo associado ao RH das empresas. Não sei se foi no Brasil, foi Estados Unidos, mas assim, foi uma coisa que abalou o setor de RH. Ou seja, você põe a grana lá, quem abandona. Isso. Exato. Ou o custo de retreinamento, evasão do profissional, não eficácia, não batimento de resultados esperados. E assim, ó, essa temática que a gente está falando, ela na minha visão, ela toca pilares da nação. Da nação. Esse foi um dos ganchos que o Bernardo trouxe para mim do início. Esse pitch ok, né? Talvez o fruto disso nem seja a nossa geração que vai ver, mas se colocar um modelo desse, desde lá da escola, do primeiro aprendizado, se as pessoas tivessem esse hábito, né? Às vezes até no aprendizado familiar, putz. Te contar uma coisa, Gaudi, sabe qual é um dos comentários mais comuns? Máquina. E a gente ia virar a gente ia deixar de ser máquina e ia passar a ser cabeças pensantes, sinapses totalmente distribuídas. Sabe qual é um dos comentários mais comuns de quem conhece o flashcard? Passa a conhecer? Puxa vida, por que eu não vi, ninguém me falou sobre isso antes? Então, o grande arrependimento das pessoas é não ter começado antes, né? Desde do colégio até... Por que vai falar se é uma indústria gigante, né? E assim, cara, imagina o reflexo disso são... na hora que você for no hospital ser atendido com um profissional melhor, é o advogado ali dentro da empresa, é o contador, coisas operacionais sendo feitas com mais qualidade, aumentando o nível de
performance mesmo, de produtividade do país, assim, das pessoas, Sim, né? eficiência. Assim, é muito relevante isso. É geração de valor e eficiência, né? Então, esse é uma bandeira. Assim, quando eu conheci o Bernardo, imagina um aluno, ele estava no último ano, então ele trouxe muito também daquela visão de mudar o mundo ali, assim, né? Falou, cara, isso aqui tem que entrar em tudo quanto é lugar. Né, vocês estão em startup, né? E porque tem caso, né? Tem o PTM, né? O propósito transformador massivo. Acho que não sei se vocês declararam de vocês, mas está nessa, sei lá. Eu acho que eu anotei. A gente lançou em janeiro, né? Sim. Nós estamos há 3 meses no Sim. mercado. Olha a transformação que a gente já Deixa eu ver aqui, vivendo. ó. Eu olhei lá no site de vocês, anotei. Aí eu acho que é um deles, se não os dois, juntando. Tá assim, ó. Impulsionamos o aprendizado com resultado. Ou seja, tem um propósito ali. Reinventando a forma como as pessoas aprendem e retêm conhecimento. Aí que é tudo isso que a gente está falando, né? Não é aquele aprendizado flash, né? É que engraçado, né? Eu ia falar flashcard, mas aí ia remeter a outra coisa, né? Que na tecnologia o flashcard é uma memória mais volátil, Sim. que some. Só que no de vocês, acho que o uso desse que some cria memórias mais contínuas, eu imagino. Nossa, que curioso, Gaudí. Você acabou tocando num tema complexo até, mas talvez complique. No processo, mas o processo você isso. Falou, eu vou dar o comentário aqui para o pessoal de casa ter o conteúdo completo, né? Manda ver, cara. O processo de aprendizado exige esquecimento. Então, para que a memória seja constituída, você precisa esquecer. Olha que coisa contraintuitiva. Tipo o músculo, assim. Você precisa romper um músculo, fazer ele de novo. Não adianta fazer academia 7 vezes por semana. A hora que aquele sinapse tiver forte, aí aquilo fica. A analogia é perfeita, tanto que na SAP até os símbolos que a gente usa são similares ao do treino de academia. Porque o processo é análogo. Da mesma maneira que a gente treina os músculos, a gente treina esses processos cerebrais para eles ficarem reforçados. Você precisa construir. Uma hora a nossa inteligência vai falar assim, cara, o cara toda hora pede para construir essa parada. É o joguinho do triângulo, do quadradinho, lembra das crianças ali? Exato. Chegou uma hora que encaixa, é fácil fazer, não tem mais desafios. Já Ou seja, a gente está falando desse método, abordagem. Está claro que existe um mindset por trás disso, que ele está alinhado com como o nosso cérebro funciona. Os princípios neurocientíficos... legal. Vamos fazer a analogia do treinamento, né? Existem estudos clássicos já com 85 milhões de provas de que o desenvolvimento do músculo, por exemplo, no bíceps, não é quando você faz assim, é quando você desce, que é a fase excêntrica, né? Só que todo mundo sabe disso, mas todo mundo faz força pra cá. Sim. Aí, por que você não faz assim? É porque tem a cultura, tem o mindset. Precisa quebrar isso aí. Acho que é uma grande missão, né? Você pode me perguntar, Gaudí, se essa ideia é tão revolucionária, tão fantástica, por que isso não foi feito antes, né? Por que ninguém colocou o flashcard em prática? Bom, isso também foi estudado e um dos motivos é parecido com isso. Se você perguntar para as pessoas o que elas acham que está fazendo elas aprenderem, as respostas majoritariamente vão ser as minhas anotações. Foi a minha presença na aula lá, foi a leitura do livro. Ou eu ficar fazendo um resumo, repetindo tudo. Você acha que os exercícios ajudaram? Os flashcards lá fizeram... eu fiz ali os testes, mas não sei se... E aí você avalia o desempenho dessas mesmas pessoas que responderam. E aí a relação é inversa. É inversa. Quem só fez o resumo, só tava lá na aula, teve um desempenho mais baixo do que quem fez o teste. Okay. Então, nós somos maus... Moral da história. Nós somos maus autoavaliadores. A gente tem dificuldade de entender, seja no exercício físico ou na performance cognitiva, o que de fato melhora a nossa... Até talvez por aquela questão que eu falei, né? Que às vezes é melhor no processo você não acertar a relação dos cards, porque aí você vai aprender. Isso. Só que você tem a sensação aí olha lá, aí vem o lance da Esqueci. recompensa de curto prazo. Pô, eu só erro, não vou fazer. Porque a gente é treinado a se errar, não fazer, né? Perfeito. Que é pelo contrário, tô errando, cara, eu vou ter que isso. fazer mais, em tese. Exatamente. Faz parte do processo no início errar mais com o tempo e encaixando ali, né? Cara, isso é fantástico, cara. Isso é de fato, porque é curioso, né? Se falar que é disruptivo, eu vou estar errando, porque já existe. Mas me parece que é uma coisa
É igual o BR-800 lá, lembra do BR-800, o carrinho de fibra lá da Gurgel? Sim. Motor a ar, né? Cara, era tudo que você pode imaginar. Ele assim, ó, ele usava o marketplace, porque cada peça vinha de um lugar. Ele era de fibra, ele era 800, porque pô, você não precisava ter mais de 1.000. Era não sei o que e tal, beleza. Deu tudo errado. Era uma ideia boa, na época certa, na geografia. Era uma ideia boa, na época errada, na geografia errada. Existe uma coisa que é igualzinho o BR-800, só que chama Smart, que é da Mercedes, que a galera compra e tá no mundo inteiro. E me parece que, às vezes, o público, né, precisa estar preparado, precisa ter a época certa, com essa questão do digital, com essa questão da busca por conhecimento, não por repetição. Me parece que está criando um palco para vir com esse momento dessa abordagem. Nos Estados Unidos tem mais de 50 milhões de usuários, assim, nos Estados Unidos não, globalmente tem mais de 50 milhões, eu acho que nos Estados Unidos, agora eu não lembro, mas 50 milhões de usuários. O Anki é uma plataforma open source, ele tem mais de 20 milhões de downloads de flashcards. Lembra do quando surgiu a música digital? Veio o MP3 e todo mundo começou a compartilhar pirataria, emule, aqueles softwares todos de pirataria ali, assim e tal. Pô, você tá me fui longe, né? Você tá me levando algumas décadas atrás, né? E aí, por que isso acontecia? É porque as pessoas não gostam de música, ou não... É porque não tinha uma plataforma, não tinha onde, não tinha um ecossistema de distribuição, né? Aí hoje está lá no Spotify, está em todas as plataformas e ninguém pirateia mais a música. Na verdade, aí aqui a gente vai dar uma filosofada, qualquer coisa a gente volta pro tema. Na verdade, nessa época, surgiram várias coisas que levariam a humanidade para um modelo bem mais interessante. Porque foram onde surgiram as plataformas distribuídas. Sim. Você tinha... O cloud computing já existia na época. Eu trabalhava numa empresa que já era baseada em cloud computing. A única diferença é que o servidor ficava numa sala. As máquinas não tinham HD, elas só tinham um processador e um disquete que era a chave. Sabia dessa? Você ligava o computador que tinha um disquetinho, você salvava tudo no servidor. Se a rede daquele servidor estivesse em outro lugar, já era. O que aconteceu? Veio a Microsoft e falou assim, não, é o seguinte, mano, todo mundo vai ter que ter teu Windows, tudo não sei o quê. E aí a gente entrou para um modelo sem ser distribuído. Com a música foi a mesma coisa. Você já tinha todo o protocolo de distribuição, que não era para música, na verdade, era para compartilhamento de dados distribuídos. Perfeito. Que se a gente explicar hoje para um cara que é mais novo, fala, nossa, tal, já tinha. Só que o que aconteceu? Aí fugia direito autoral, aí era o uso e tal, perfeito, né? Enfim, não sei porque que a gente está nisso, mas eu entendi que você vai falar da plataforma que já existe há algum tempo, tem 50 milhões. O modelo de flashcard já está usando há mais de 10 anos aí, em larga escala, o próprio Duolingo, o Anki. É de 2006, né? Open então, source, assim, nos últimos 15 anos ele está se desenvolvendo. O que está acontecendo agora? Ele está saindo dos nichos lá, do aluno lá, da faculdade, sabe? Que eu acho que tá todo mundo... Né, os públicos de línguas, de medicina. É normal, e está vindo agora pro aprendizado massivo, na empresa, um conteúdo oficial, um conteúdo bem construído para poder entregar. Porque assim, o aluno fazer o seu próprio flashcard é importante. É legal você fazer o próprio, mas tem a questão do tempo. Muitas vezes você não tem tempo de preparar seu próprio material. Então, nem muita noção, né? Às vezes não tem a curadoria, os livros necessários, o acesso. Então, a nossa tese é o que é? Por isso o criador lá, né? A visão do creator, alguém que entende dessa jornada de aprendizado desse assunto, empacote isso num produto e consiga distribuir através da plataforma. E esse alguém pode ser um creator externo, pode ser a própria empresa distribuindo isso, por exemplo, para os seus colaboradores, né? Então... Não, se você pegar, hoje com IA, você pegar uma empresa que ela dê liberdade ao acesso da base de conhecimento dela. Isso, a gente já faz isso. Você roda uma brincadeira lá, você gera o card com certa facilidade. Perfeito. Exato. Porque você classifica, você pega o conteúdo. Exato. Você até responde, tá faltando tal coisa aí. Um flashcard, eles são
perguntas. É como se você estivesse interagindo com aquele conteúdo ali que você está acessando, né? Então, assim, para uma IA ler um texto e fazer perguntas sobre o texto é meio trivial, assim, né? Não é um problema. É o basilar do LLM. Né? Exato. Então, assim, hoje está muito favorável para o momento disso tudo acontecer, a entendeu? empresa chega e fala assim, turma da SAP, eu quero o seguinte, ó, faça um skill assessment aqui, sem perguntar nada para ninguém. Entenda a minha base de conhecimento e a galera começa a responder os cards. A partir daí, vocês começam a gerar várias estatísticas aí. Isso. A gente produz, a partir dessa base de conhecimento, a gente produz esses flashcards. A empresa, obviamente, vai aprovar ali, fechar esse conteúdo. Isso é disponibilizado para as equipes. E, a partir daí, a gente tem uma capacidade de monitoramento dos dados de estudo das pessoas, de aprendizado, do que elas realmente estão sabendo, o que elas estão com dificuldade. E aí, o nível de engajamento. Uma base de conhecimento, por exemplo, relativo a produtos da empresa, alguma coisa assim. Putz, mas eu quero trazer o conhecimento da nanotecnologia aqui. Perfeito. Aí você traz o pacote e disponibiliza para a turma, é isso? Hoje a gente não tem a produção, né? A gente é tecnologia, então a gente quer entregar a tecnologia para que alguém faça. Então, a própria empresa pode fazer ou trazer alguém ali, algum especialista da área que queira desenvolver algo nesse exemplo aí, por exemplo, e colocar à disposição. Mas é um modelo de marketplace, então essas possibilidades de cross-sell e de parceria entre as empresas são obviamente possíveis. Não, né? é perfeito. É que, enfim, é que eu não sei quanto eu posso perguntar, mas pode. A gente corta depois. Cara, se vocês fizerem uma galeria com os cards e a pessoa opta e aí faz planos, entendeu? Exato. Ó, você tem o plano tanto que você tem direito a tantos cards. Aí tem assinaturas, né? Isso, assinatura. Você pode ir um pacote dos cards. Ainda não chegamos lá. Lembra? Voltando ao que o Pablo falou, a gente tá no ar há 2-3 meses, tá bem no começo. Mas tá legal. Mas o sucesso comercial... vocês são novamente, né? Se for o caso, a galera organiza aí. Mas vocês são empreendedores. Aí a gente começa com um papo desse numa coisa tão bela quanto é a temática da gestão de conhecimento, que o país precisa, cara, e não tem como se empolgar e não querer a gente estar fica assim, a gente também fica lá assim, a gente podia produzir isso, podia produzir aquilo, e aí tem algum momento que a gente fala, cara, nós não vamos conseguir produzir tudo que precisa ser produzido. Então vamos nos posicionar como uma plataforma de tecnologia para que outros produzam e hospedem lá, né? Então, hoje é a visão atual nossa, assim, nesse sentido. É o progresso. Mas é muito, assim, é impressionante o quanto que eu sempre gostei de negócio com impacto social, com propósito, né? Depois que você mergulha nisso, é impossível você não enxergar um negócio com esse olhar. E aqui a gente tem um potencial de mudar o ponteiro da sociedade, do país. Né? É muito por isso forte. Que eu falei, às vezes pode ser que a gente não veja, né, o resultado, veja uma próxima geração, mas pode acontecer. Eu tenho uma dúvida aqui que eu tô vendo. Puta, baita logo legal, camiseta legal, cores, acho que cores importantes. Mas eu tenho uma pergunta, né? A parte das montanhas, talvez vou fazer referência, fiz mentalmente aqui, você conta. E o SAP vem do Homo sapiens, ou o que é? O que vocês... Conta aí essa origem, porque às vezes isso daí já conta bastante, né? Do porquê que é. A gente, como toda empresa, né, tem um pouquinho de bate-cabeça no início, até chegar no nome definitivo. Foi mais difícil escolher. Né? A gente era Sapiens, né, Pablo? Mas aí teve uma oposição de marca, a gente tinha defesa, mas a gente achou mais seguro aproveitar a oportunidade que teve a oposição para dar uma encurtada, repensar o nome. A empresa já estava... uns 6 meses ali, o CNPJ aberto, ainda não estava em operação. A gente sentou, pensou um pouquinho mais e falou, não, dá para encurtar, vamos para SAP. E qual que é a ideia? Vem do Homo sapiens, remetendo essa ideia de evolução, de uma educação evolutiva, mas que preserva o app aqui no meio, né? Então, Sapiens. E ficou assim mais a do app eu não tinha me ligado. E ficou meio lúdico assim também, sabe? Uma brincadeira com o nome assim, tá? A gente que no Brasil a gente fala, todo mundo fala, né? WhatsApp. O americano fala, é WhatsApp, né? WhatsApp. Só que o WhatsApp é deles, né? Eles têm uma brincadeira entre eles, né?
Eu não sei, eu acho que talvez eles possam até interessar lá o WhatsApp mesmo, se é que eles usam, né? Porque dizem que eles não usam tanto. Mas essas brincadeiras com o nome, né? Que vocês usaram do lance do app. Não, hoje nem lembro e mais os do triângulos, Sapiens. o que é? São as montanhas do aprendizado ou foi um grafismo? O que era? É como se estivesse rompendo o próximo nível, Os né? rios, Subindo né? ali, Nos assim, novos- né? A Se você ideia lembrar a do- imagem daquela do Homo sapiens que vai... Tá. A gente... Legal. Que é No uma- início era... A gente Que é uma tentou fazer isso. anomalia biológica, né? O logo ficou famoso, tá todo errado cientificamente, mas pegou, né? Não tem jeito. Polemizou agora, hein? Se tivesse nos podcasts do Fofoca, agora era a hora. Conta aí onde tá. Não, mas... Não, e o Bernardo ele é muito ligado à produção científica do tema, assim, né? Isso é Então ele essencial, conhece né? tudo quanto é artigo. Tem hora que a gente mapeando concorrentes e outras soluções, a gente chegou a pegar uma solução na China, tinha uma semana, tinha 20 seguidores no Instagram, assim. Então, a gente... Por quê? Porque o Bernardo acompanha o paper que saiu hoje, Teve uma ontem, semana felicidade passada, entendeu? Felicidade é de incrível. timing, né? Essa é um especialista de domínio que a gente fala, né? Isso daí protege a empresa de várias formas, né? Se mantiver o DNA da criação, se mantiverem a harmonia e algumas coisas encaixarem, isso dá sustância, né? Porque, por exemplo, no Brasil, todo mundo porra, cara, em uma semana todo mundo vira especialista do flashcard. E aí, baseado no quê? E aí, pô, você dá show, né? E fala com amor, dá pra perceber. E a gente viu isso acontecer já em algumas empresas da área médica que usava mais intensamente a ferramenta, só que você vê que não tem essa profundidade, não tem o conhecimento de tese com essa propriedade. Eles usam o flashcard, botam lá como item do checklist. Ouvi falar que os alunos estão usando, que os alunos gostam disso aqui, vou fazer uma implementação rápida aqui no meu sistema, pum. Agora, como um add-on, né? Não como core da eu solução. tenho flashcard. E Né? tem um lado aqui também que eu acho que é super legal, é que é como se fosse... A gente tem um lado meio antissistema, assim, no sentido de é o aluno, não parte do professor. Então, entendeu? É o aluno que fala, isso para mim é bom, isso me faz bem, isso me leva a aprender. Entendeu? Do é muito interessante. Student-centered learning, né? Existe essa... Existe. É uma diretriz educacional. Então, porque o Brasil é zero isso daí, né? Exato, que está sendo discutida na BET agora. Tem algumas empresas se posicionando agora com essa temática lá. Enfim, Cara, dá uma dó no coração isso daí, cara. E às vezes a gente perde de oportunidade. Porque eu falei, né? 6 anos fazendo engenharia. Olá. Legal, sou engenheiro, tá? Legal. Pô, podia ter feito... A engenharia mesmo, eu podia ter feito em 2 as partes para me capacitar minimamente a poder fazer aquele trabalho. A partir dali tinha que ser tudo especializado e tal. Tu vai para que lado? Aí você vai pegando, beleza, você vai poder assinar um projeto depois de tantos pontos, aí tudo bem. Só que, cara, eu aprendi umas matérias que eu falo, cara, primeiro que às vezes eu sabia mais que o professor. Todo mundo acontece. E não é um problema, né? Você saber mais que o professor não é um problema. Isso é longe de ser um problema. Na verdade, é até às vezes uma admiração, porque são os momentos. Agora, você não poder escolher aquilo que você quer aprender. Pô, aprendi uns negócios que na época eu já era velho, cara. Eu falei, mas por que tá aprendendo isso aqui morreu? Não, é porque faz parte da grade curricular. Sim. Puta, cara. Por isso E o mundo anda numa velocidade. Já hoje, foi. que o aluno tá mais rápido que a instituição. Não, eu vou falar... Eu não vou falar generalizar, tá? Mas há muitos anos atrás, empresas grandes que antes, você tinha que ter o currículo e tal, elas já tinham fluxos de exceção para contratação de profissionais de cargo de liderança que não tivessem informação. Hoje em dia, eu vou falar por aqui para mim assim, para mim é irrelevante. No mundo da tecnologia, principalmente por exemplo, desenvolvedor, design, essas coisas, que faculdade você fez? Não me importa. Cara, você tem o domínio dessa informação, você sabe fazer esse trabalho aqui, é muito mais importante onde a pessoa se formou. Tanto que dependendo de alguém fala assim, você vai estudar onde? Eu falo, cara, você vai estudar para aprender ou para tirar o diploma? Não, precisa ter o diploma. Eu falei, cara, pega o curso mais barato, mais rápido, EAD, que atrapalhe menos a sua vida e faz. E depois vai no curso do MIT, do Stanford, curso online, pegue essas coisas que vão te dar o punch, né, para você se posicionar, para você não ficar tão solto. E se entrar no modelo do flashcards, melhorou ainda mais, né? Assim, a formação para mim ela é muito importante. Assim, eu fiz uma faculdade bem tradicional, assim, né? Então para mim teve muito valor, mesmo eu saindo da área mais técnica e indo para uma área mais de negócio, que eu não vi isso na faculdade.
Para mim foi importante passar por aquilo, porque aquilo me preparou para aprender meio que qualquer coisa depois de ter passado por aquele perrengue ali, entendeu? Mas não foi pelas ciências da computação. Isso, não foi. Foi por uma atitude sua. O ponto é que, assim, eu acho que é importante o rito de passagem ali, assim, sabe? De maturidade, de aprendizado. E às vezes, o que eu acho que está legal agora é que dá para buscar formações complementares de N fontes diferentes, gratuitas até, né? Então, hoje é infinito o que está disponível.